Oi, colegas, tudo bem? Bem-vindas aqui para esse vídeo. Hoje nós vamos falar como médicas, como nós podemos ajudar com as doenças da alma. Essa vai ser a nossa conversa de hoje. E esse canal aqui, ele conversa principalmente com médicas e com outros ou outras profissionais de saúde. Se você está chegando aqui e é um paciente, se quer saber mais sobre esse assunto, não tem problema, pode ficar à vontade. Eu só tô falando porque às vezes você vai perceber que eu converso com colegas, tá bom? Bom, então nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre doenças da alma. Como médicas, né? Como nós podemos ajudar nas doenças da alma. E aí, a gente vai falar sobre isso, nós vamos definir o que é alma, o que são as doenças da alma. Eu vou trazer também como que funcionam as relações mente-corpo e por que isso afeta tanto a nossa saúde física. E a gente vai terminar falando de forma prática como que nós podemos, com algumas simples atitudes, apoiar nossos pacientes nas doenças da alma e nos capacitar cada vez mais para saber lidar com elas. Tá bom? Então, se você tem interesse, fica aqui até o final, que é sobre isso que a gente vai falar hoje. Bom, então para começar, apesar de ser uma médica fora da caixa, eu geralmente começo as minhas pesquisas sobre algum tema no PubMed, porque eu acredito que se já tiver alguém pesquisando e falando sobre isso, é muito interessante que eu vá lá ler, né? Se tiver realmente estudos científicos trazidos para nesse propósito, eu gosto de ler e me inteirar sobre o que está sendo feito. Eu procurei com a frase doenças da alma e não encontrei nada. Eu encontrei alguns artigos bem interessantes falando sobre psiconeuroimunologia, sobre fé atuando nas relações de saúde e doença. Também tem muitos artigos, na verdade, nesse sentido. E também achei alguns artigos de medicina tradicional chinesa, algumas coisas nesses artigos de práticas integrativas, tá certo? No entanto, nada falava especificamente sobre doenças da alma. E aí eu fui procurar entender o que significa a palavra alma. E a palavra alma é muito interessante, porque eu falo que na raiz dela, da compreensão dela, a gente já consegue também entender como e quais são as doenças da alma. Alma é uma palavra que vem do latim, né? Ela também tem no sânscrito, atma, vem do latim anima, que significa aquilo que dá ânimo, aquilo que anima, aquilo que dá vida, né? Ânima seria o fluxo da vida, então a alma seria aquilo que dá a vida ao corpo. Sem a alma, o corpo simplesmente não existe, porque é como se ela fosse o motor que faz tudo funcionar. Sem a alma, o corpo simplesmente é só um corpo. Então, para mim, essa definição é muito interessante, né? Como eu falei, tirando totalmente qualquer propósito religioso, porque esse não é o propósito nenhum do canal, né? E talvez seja por isso que durante muito tempo, muito tempo, não se tenha falado sobre a importância de abraçar e de cuidar das doenças da alma, porque existem muitos tabus aí na cabecinha de vocês que associam tudo isso que a gente tem falado com religião, com misticismo, com espiritualismo, com isso, com aquilo outro, e na verdade é ciência aliada à filosofia e aliada a conhecimentos milenares para que nós possamos de verdade, né, fazer diferença entre relações de saúde e doença. Nós temos aí, nesse exato momento que eu estou gravando esse vídeo, 100 mil pessoas que morreram por Covid-19. E isso é muito grave. E mais grave que isso, e tão grave quanto, é o fato de que nós ainda não percebemos que existe sim uma necessidade de nós mudarmos a relação com o nosso corpo, a relação com o nosso trabalho, a relação com o sistema, a relação com as pessoas, a relação com a gente mesmo, porque é só assim que nós vamos finalmente encontrar aquilo que faz sentido, aquilo que anima a nossa vida. E cada vez mais desanimados, nós nos deparamos com muitos quadros arrastados de doenças. Nós nos deparamos com uma ciência extremamente evoluída em muitos aspectos, com uma tecnologia extremamente desenvolvida, né? Nós temos hoje recursos para tudo, com uma genética, com uma biogenética incrível, com estudos profundos do ser humano, da replicação de DNA, da aplicação disso, daquilo, outro. No entanto, a gente ainda não entende o milagre que se faz com um perdão, por exemplo.
não é mesmo? Nós ainda temos dificuldade de entender que o caminho real mesmo, para trazer saúde para o nosso corpo e para trazer saúde para o corpo dos nossos pacientes está na nossa mente, nas conexões da nossa mente com o nosso corpo e como que isso atua, entendem? Então, é isso que eu vou falar aqui, é isso que eu tenho estudado, porque para mim esse aí é o gatilho que está faltando das pessoas de verdade entenderem. Lá no fundo, todo mundo sabe que isso é verdade, mas a gente continua sendo seduzido pelo que está fora, sem olhar exatamente para aquilo que está dentro, tanto da gente quanto do outro, e ainda assim nós temos dificuldade de perceber o quanto é esse o caminho para os equilíbrios, né? Eu achei uma frase da medicina tradicional chinesa muito legal que fala: a cura é afastar-se dos desequilíbrios. E nós, gente, eu ouso dizer, todos nós, não só vocês, eu, todos nós temos sim muitos fatores que nos desequilibram. E cada vez mais que nós vamos nos conectando com a gente mesmo, nos reconhecendo enquanto seres espirituais, vivendo uma experiência humana, nós mais facilmente entendemos que ânima, aquilo que dá alma, aquilo que dá vida, é algo que é muito mais do que só algo sutil que a gente não consegue entender de forma racional. O que dá ânimo para a sua vida? Eu começo fazendo essa pergunta, porque talvez seja essa pergunta que a gente tenha que fazer para os nossos pacientes que se encontram, por exemplo, em processos arrastados e difíceis de depressão, em quadros intensos de dores emocionais profundas. O que dá ânimo para as suas vidas? O que faz com que vocês saiam todos os dias de casa e vão ali fazer seu trabalho? Vocês realmente estão conectados com o que estão fazendo? Isso te anima? O que é que te anima? Entendem? Entender o que nos anima já é meio caminho andado, porque isso aí dá vida, isso aí resgata a alma. Então, por isso, será por que a gente encontra hoje tantas pessoas sofrendo de desânimo? Por que as pessoas será que estão tão desanimadas, tão sem alma, né? Será que a gente não tem que realmente rever tudo isso que vem acontecendo enquanto sociedade, né? Tudo isso que não tem dado certo? Então, alma é isso, é essa palavra, é aquilo que dá ânima, aquilo que dá vida. E como eu falei, só isso por si só já é algo que a gente consegue fazer grandes mudanças na vida de alguém. Eu tive uma paciente há muito pouco tempo atrás, talvez um mês, e era uma paciente daquelas bem difíceis que a gente encontra muito, né? Várias doenças inflamatórias, né? Fibromialgia, depressão, obesidade, diabetes, hipertensão, raiva do mundo, né? Enfim, várias doenças e chegou ali com muita dor por causa da fibromialgia. E aí, gente, não tem duloxetina que resolva o que o coração e a alma não conseguem resolver. Vocês sabem disso, não sabem? Vocês sabem disso, que quando o emocional tá ali na jogada, não tem duloxetina, não tem amitriptilina que resolva. Se a pessoa não resolver aquilo que tá trazendo um conflito para sua vida. Então ela chegou ali cheia dos conflitos, cheia das dores e não querendo olhar para essas dores. E a gente começou a conversar, né? Porque é importante esse diálogo e através das perguntas eu falo que é um caminho que vocês ainda não entenderam o poder que vocês têm a partir de um método que faz perguntas, né? Façam aí as perguntas importantes que vocês fariam para os pacientes e que ajudariam muito a resgatar a autonomia deles na participação num processo de saúde e doença. E aí, conversando, ela ali, claro, fibromialgia atacadíssima, né? Comendo super mal, dormindo super mal, muita briga familiar, muitos problemas, muitos conflitos, é impossível ela ficar bem, né? E aí, numa certa altura do campeonato, gente, eu confesso com vocês que ela não se abria para absolutamente nada, extremamente difícil de trazer um diálogo construtivo, produtivo, era um alto processo de vitimização, um alto processo de delegar aquilo que é o seu próprio poder. E aí, no momento da história, eu perguntei: Dona Fulana, o que é que você pode fazer no seu dia a dia que vai deixar você bem? Porque a gente precisa encontrar coisas que te deixam bem, que te deixam feliz, que te deixem mais feliz, porque é isso que vai parar as dores da fibromialgia. E aí ela me olhou, né, com aquela cara assustada e falou assim: bom, eu gosto de fazer sabão ou sabonete, não me lembro,
Mas eu comecei a fazer e todo mundo da minha família falou que eu ficava fazendo isso muito, que não tinha nem onde colocar e tal, e as pessoas reclamaram, eu parei de fazer. Mas isso realmente me enterte, me deixa bem, me deixa feliz. Falei, então vai fazer seu sabonete, começa a doar para todo mundo, mas faça seu sabonete. Por quê? Porque isso aí, enquanto você está fazendo seu sabonete, você está distraída da sua própria dor. Então se distraia fazendo aquilo que você gosta, fazendo algo que te anime, né? E eu nem tinha entrado nessa história do Ânima com ela, nem entrei. No entanto, a gente conversou e tal. Por fim, ela saiu dali com a proposta de fazer sabonetes, de retomar as atividades físicas, já que ela fazia parte de um grupo que ela estava gostando muito, um grupo de WhatsApp, de uma fisioterapeuta, que colocava diariamente exercícios físicos no grupo. No entanto, ela nunca fazia, então ela saiu dali com a proposta de fazer esses exercícios, de se conectar de novo com os seus sabonetes e também de fazer algumas inclusões na sua alimentação. Apesar dela estar obesa, ela precisava incluir muito mais folhas e frutas e verduras, então a gente começou ali incluindo, entende? Vocês vão me ouvir falar isso muito ao longo do processo, sobre inclusão, sobre fazer mudanças que incluem, não que excluem. Num primeiro momento, claro, né? Porque depois a gente vai precisar realmente fazer algumas substituições. Enfim, ela saiu dali já com essa proposta. Depois eu posso contar pra vocês o fim da história, mas ela saiu, assim, pelo menos uns 80% melhor do que ela tinha entrado. Ela nem falava mais das dores. Vocês entendem o quanto vocês têm poder para ser agente de cura na vida dessas pessoas? O quanto você pode dar vida, dar luz, dar transformação na vida de alguém simplesmente pelo fato de que você se senta na frente dessa pessoa de muita boa vontade e faz o seu trabalho com muita boa vontade, com muito conhecimento, buscando sempre mais conhecimento, buscando mais ferramentas para estar com o outro. Entendem? Então as doenças da alma, elas pedem isso. Elas pedem que nós saiamos dos nossos lugares comuns de detentores do poder e que nós possamos entrar em acordos, em comunhão, em concordância e em apoio a essas pessoas que chegam totalmente adoecidas para nós. Nós precisamos ajudá-las a encontrar aquilo que as anima. E esse talvez seja um dos nossos propósitos, ajudar a encontrar os propósitos dos outros. E isso traz muita satisfação. Entendem o quanto é importante a nossa postura e o quanto a gente pode fazer diferença com essa simples primeira compreensão do que é da definição da palavra alma, o quanto isso já nos traz para um outro lugar? Agora a gente vai falar também um pouquinho sobre a relação mente-corpo e como que as práticas integrativas podem nos ajudar nesse lugar. Então, meus caros colegas, minhas caras colegas, entendam, não existe emoção sem reação no corpo. Eu sei que na faculdade pode ser que a gente não tenha estudado isso tão profundamente, sobre psiconeuroimunologia ou sobre a forma como os neurotransmissores realmente agem, né? Eu me lembro de ter estudado isso em fisiologia, de ter achado super interessante. No entanto, a gente não se aprofunda e a gente vê de uma forma muito só fisiológica, né? Como se a fisiologia dominasse o pensamento e o sentimento. Como se, pela baixa serotonina, nós estivéssemos tristes. E não, nós estamos tristes e isso abaixa a nossa serotonina, né? A gente acha que é sempre a via do físico começando primeiro e atuando no mental. Pode ser que sim, no entanto, sempre tem um mental ali que começou primeiro, que é a forma como a gente reagiu àquilo que aconteceu. Então, as relações mente-corpo, né, elas partem do pressuposto de que, quando eu sou exposta a uma determinada emoção, eu tenho 3 aspectos de percepção daquilo. Um é o subjetivo, o outro é o fisiológico e o outro é o expressivo. A forma subjetiva é como eu entendo, como eu interpreto, de acordo com aquilo que eu acredito, com as crenças que eu trago no meu subconsciente, com a forma que me foi ensinada de ver o mundo, como eu olho e percebo aquilo que acontece comigo naquele momento, entendem? Então, às vezes, é uma situação que, para mim, é temerosa, né? Ou para o outro não é nem um pouco, porque ele aprendeu de outra forma, né? Às vezes, assim, tem 2 pessoas que estão no mesmo trabalho, fazem a mesma coisa. Uma delas foi criada numa família extremamente rica e a outra numa família extremamente pobre. E aí elas passam ali por uma situação de desemprego.
A família, eu tô só jogando, tá? Tô só mostrando para vocês as reações diferentes. Uma delas, que teve a família abastada, pode ser que ela tenha mais facilidade de sentir calma, vai dar tudo certo, porque isso eu sei que vai dar certo, eu sei que vai dar certo. A outra pode ser que tenha pensado assim, ai meu Deus, e agora eu nunca mais vou arrumar um trabalho, isso é muito difícil, eu já passei fome na minha infância e tal. Toda aquela fome da infância vem ali na cabeça dela e subjetivamente ela interpreta aquele fato com muito mais estresse, por exemplo, do que a outra. Tô só chutando, tá, gente? Uma situação hipotética. Não estou falando que é algo condicionado, até porque pode ser o contrário, né? Pode ser que a pessoa que nunca tenha vivido aquela experiência se desespere e a pessoa que já viveu saiba como lidar. Então, isso é muito... Vocês entendem o quanto é subjetivo? O quanto as interpretações sobre a vida, elas têm a ver com aquilo que a gente viveu, com aquilo que a gente aprendeu na nossa família, com aquilo que a gente vivenciou, que a gente experimentou. Quanto mais eu sou exposta a determinada emoção, mais eu sei lidar só com aquela emoção. É como se eu ficasse viciado naquela emoção. Por isso que eu falo que tem pessoas que são viciadas em estresse, e isso é um fato, né? Então, tudo bem, eu fui exposta àquilo ali e eu reagi subjetivamente daquela forma. Quando subjetivamente eu mando para o meu corpo uma informação de medo, isso libera ali cortisol, adrenalina e o meu corpo reage fisiologicamente àquela situação de medo. Se eu mando uma informação de que fiquei chateada com determinada situação, eu posso diminuir ali alguns outros neurotransmissores, tipo a serotonina. Entendem que isso, quando acontece de forma contínua e muito ao longo do tempo, isso vai adoecendo? E aí tem o fator expressivo também, que é como eu reajo àquela situação, né? Como eu me expresso. Eu subjetivamente entendi de uma forma, ou fisiologicamente aquilo foi no meu corpo de uma determinada forma, e expressivamente eu me expressei, né? Expressivamente eu me expressei, ficou meio estranho, né? E aí eu me expressei obrigando, ou indo para casa batendo na minha esposa, ou eu fui pro canto chorar, ou eu simplesmente respirei fundo e falei, tá tudo bem, a gente vai sair dessa. Então eu me expressei de uma determinada forma, entendeu? Eu bati o carro, ou enfim. E aí, gente, vocês entendem por que é tão complexo trabalhar com emoções, o tanto que é lindo? Porque, gente, cada pessoa é de um jeito, entendem? E essa base emocional, gente, a forma como você se conecta a você, a forma como você se conecta, as reações que aquilo que você passa, a forma como você reage, como você se expressa, isso é tão subjetivo que cada pessoa que passa por uma determinada situação expressa no seu corpo uma determinada doença. Claro que quando a gente estuda, eu gosto de estudar as áreas, né, os zoneamentos ligados a fatores emocionais e energéticos, a gente tem ali um mapa da mina, mais ou menos um roteiro de qual emoção pode estar relacionada àquele determinado sintoma. No entanto, ainda é um roteiro. Você precisa desvendar o que está por trás, entende? Então, é muito lindo isso, não é, gente? Por quê? Porque é subjetivo, porque cada pessoa reage de um jeito, porque às vezes a pessoa vai reagir de uma forma que vai adoecê-la por um comportamento, por um hábito que ela desenvolve a partir de um ganho ou uma perda emocional. Então, tudo isso é psiconeuroimunologia, tudo isso vai nos adoecendo e tudo isso vai trazendo para nós as doenças da alma. E o que a gente precisa mudar, né? Para nós nos curarmos dessas doenças da alma, para ajudar os nossos pacientes. É entender esse caminho aí. Por exemplo, é entender que nesse momento eu me sinto triste. E aí esse sentimento de tristeza eu expresso como na vida, né? Como que eu expresso isso na vida? E eu me sinto triste por qual gatilho? Ah, o gatilho foi porque minha mãe morreu. E aí, tá bom, o que está sustentando essa tristeza? O que você pensa sobre essa situação e por que ela te entristece tanto? Ah, ela me entristece porque eu não vivo sem a minha mãe, porque eu sinto falta dela, porque eu tenho medo da gente não se encontrar nunca mais, porque eu não me perdoo, porque tá determinado momento eu fiz isso, aquilo outro com ela. Enfim, gente, tá aí nesse lugar, nessa simples percepção do subjetivo, fisiológico e expressivo, uma forma muito grande da gente já conversar com a pessoa. E como eu gosto de falar, todo médico é um professor, toda médica é uma professora. Então senta com o seu paciente e fala com ele. Pode ser só isso aqui que eu falei, você já vai ter muito conteúdo, né? Se você quiser pode aprofundar nos estudos nesse sentido. Mas fala com essa pessoa com quem você está atendendo sobre essas percepções subjetivas, fisiológicas e expressivas e sobre a importância dela começar também a se auto-perceber para entender quando ela está alimentando aquela tristeza.
todo o processo de cura, gente, ele vem do momento em que nós estamos aptos para mudar aquilo que está nos adoecendo, para nos liberar daquele meio doentio, entende? Então é isso. Vamos lá, vamos falar isso com as pessoas, com os nossos pacientes. Vamos começar a treinar, né? E aí, quais são as principais doenças da alma que a gente se depara hoje? A depressão, né? A depressão, ela tem múltiplos fatores, e por mais que a gente estude e reconheça muitos aspectos em comum, a gente ainda tem uma interpretação da subjetividade, da forma como a pessoa lida com determinadas situações, né? Depressão, transtornos de ansiedade, falta de prosperidade também é uma doença da alma que adoece muito, né? Falta de sentido na vida, né? Aquela pessoa que chega para você, e eu acho muito bom, porque como eu me intitulava, né? Sempre as pessoas sabiam que iam atrás de mim por uma medicina integrativa mais focada nessa pegada de ir para as profundezas, né? Para o aspecto emocional do adoecer e tal. Eu recebia pacientes muito interessantes. E uma dessas pessoas muito interessantes, que é uma pessoa que eu gosto bastante, que eu não conhecia, eu conheci dentro do consultório, tive essa honra, e ela me trouxe o seguinte: olha, eu não sei o que eu vim fazer aqui, mas eu acho que você pode me ajudar. Porque ela não me conhecia, ela veio pelo Instagram. Não sei o que você está fazendo aqui, mas eu posso te ajudar. Eu tenho um probleminha. Eu tô com uma insatisfação com a vida. Tudo bem, me fale mais sobre isso. Bom, eu tenho um ótimo casamento, minha vida amorosa ela tá muito bem. Eu tenho 2 filhos muito bons, eu tenho um trabalho que eu amo, né? E eu me dou super bem, sou super bem sucedida. Não me falta dinheiro, não me falta nada. No entanto, eu tô profundamente insatisfeita com a vida. E aí, gente, foi uma conversa que chegou tão longe que ela chegar a identificar o sentimento de não merecimento, o sentimento de escassez, né? De ainda ter tudo e viver com medo de perder ou de não ter nada, e voltar na segunda consulta e identificar que, na verdade, aquilo que ela achava que estava profundamente bem estava deixando ela muito insatisfeita, a forma como relacionava com o trabalho, com o marido, enfim. E aí você abre a caixinha de Pandora, né? Porque até então é só uma insatisfação. E muitas pessoas vão passar a vida com essa insatisfação. Vão passar a vida sem ser sequer o tanto que podem ser felizes. Porque essa insatisfação é uma doença da alma e elas não conseguem nem reconhecer aquilo que as está deixando insatisfeitas, ou nem entender se aquela insatisfação pode ser tratada, né, com exercícios de gratidão, talvez, porque talvez ela realmente não tenha motivo para se satisfazer, um motivo tão real ali, né, tão palpável e tão visto de forma objetiva pelo outro, mas ainda assim subjetivo para ela. Então, é muito bom, é muito interessante, mas tem toda essa complexidade que só como que a gente chega nesse lugar, colegas? Com conversa, com escuta, com percepção e com treino. A gente vai falar mais um pouquinho disso agora, em que eu vou entrar nessa conversa de como que a gente pode realmente apoiar nessas doenças da alma aí, o que a gente pode, com o que a gente tem hoje, para ajudar essas pessoas, tá bom? Então, como que a gente pode efetivamente ajudar? Deixa eu te perguntar, você tem alguma prática integrativa para oferecer? Se você não tiver, ok, não tem problema, a gente também vai falar sobre isso. Mas às vezes a pessoa tem uma prática integrativa ali, mas tem medo de colocar no consultório. A maioria das alunas que tem chegado para mim tem chegado assim: olha, eu já sou formada nisso, naquilo outro, mas eu não sei como usar. E aí eu vim aqui para aprender a usar, entendem? Então, assim, você sabe melhor das suas práticas do que eu, né? Eu tenho as meditações, a Kundalini Yoga, os florais, enfim. Mas o que as práticas ajudam? As práticas, elas ajudam o fato de que elas dão para nós a oportunidade de entrar em conversas emocionais. Então, às vezes, a gente está ali muito fisiologia e tal. E aí, quando a gente vai para uma prática integrativa, quando a gente oferece, sei lá, uma auriculoterapia, ou quando a gente fala, vamos sentar ali para você respirar um pouco, para você entrar em contato um pouco mais com você e se acalmar, a gente vai dar espaço para abrir para uma conversa mais profunda. E isso aí a gente já pode... isso para mim é um dos grandes ganhos das práticas, porque além de ter a sua efetividade, elas também nos abrem espaço para ir num lugar que o paciente quer ir e que às vezes a gente não consegue levá-lo até lá, e ele tem vergonha de se comunicar e de falar sobre isso.
Então, quando a gente traz ali uma prática integrativa, a gente traz essa possibilidade de falar sobre esses assuntos, né? Sobre a forma como ele percebe o mundo, sobre as emoções que o estão incomodando, sobre suas conexões e relações com a espiritualidade. Então, a gente consegue ver isso, né? Uma outra coisa é que o seguinte, você talvez não tenha uma prática integrativa e tá tudo bem, não tem problema. Como eu falei, o que elas fazem é isso, elas nos dão abertura para conversa, além da sua própria eficácia, né, que eu esqueci de falar, que com certeza, a maioria das que eu conheço, principalmente as práticas mente-corpo, elas têm comprovação científica sim, porque elas nos abrem para o espaço justamente de atuar nesse aspecto subjetivo e expressivo, né? O que elas têm de diferente dos remédios? Os remédios agem no aspecto fisiológico. Então, por exemplo, se eu dou ali um inibidor de recaptação de serotonina, eu aumento a serotonina no meu corpo e eu melhoro os aspectos fisiológicos do adoecimento daquela pessoa. No entanto, se com o tempo ela não vai para uma terapia, ela não tem umas conversas profundas, ela não faz umas práticas que realmente acessem essa dor do subjetivo para que ela elimine essa dor, isso aí vai continuar adoecimento, remédio. E aí o remédio vai chegar em algum momento em que nós sabemos que ele não vai ser suficiente, que ele não vai trazer resolução e que vai ser realmente só um paliativo porque ele pega só um dos aspectos das relações mente-corpo. Então, o que acontece? As práticas integrativas, elas atuam nos fatores subjetivos e no expressivo. Então, isso é extremamente positivo porque se a gente associa, se a gente integra, né, como é a proposta de uma boa, verdadeira prática de medicina integrativa, se a gente integra, né, uma prática mente-corpo que atua nesse lugar com um medicamento que é temporário, a gente consegue ter bons resultados de tal forma que, com o tempo, aquele medicamento deixe de ser importante. Entendem? Então, a gente tem aí essa percepção, ok? A outra coisa é que se você não tem nenhuma prática integrativa, Patrícia, eu quero começar essa conversa melhor com os pacientes, o que eu posso fazer? Eu tenho que ir ali fazer um curso? Calma. Você tem que prestar atenção aqui em mim, né? Aqui tem um monte de aula gratuita aqui no YouTube, você pode assistir todas, tem umas que ensinam você a ensinar o paciente a meditar, te dar uma prática de meditação. Então, ensine seu paciente a respirar, ensine seu paciente a meditar e vá conversando com ele. Isso, por si só, já vai te trazer para um olhar para as doenças da alma. Sabe aquilo que a gente falou lá no começo sobre ânima, sobre aquilo que anima? Escreve aí no seu rascunhozinho para que você sempre converse sobre isso com as pessoas. Você pode falar dessa forma: olha, tudo bem? Hoje a gente tem um adoecimento muito mais que físico, a gente tem as doenças da alma. E sabe, eu estou estudando sobre esse assunto e aí eu queria conversar com você sobre isso. Você se importa? Eu tenho aqui um relato lindo que chegou há 3 dias atrás de uma colega médica que é oncologista e que é aluna do meu curso, e ela trouxe o seguinte relato: Patrícia, chegou para mim uma paciente que está fazendo tratamento oncológico por um CA de não sei o que, e ela também está fazendo um tratamento integrativo com ozonioterapia, biorressonância e tal. E aí eu perguntei para ela se nesse tratamento integrativo que ela fazia havia uma abordagem dos seus aspectos mentais, emocionais, espirituais, e ela disse que não. Então eu fiz questão de oferecer, já que eu podia oferecer, já que a gente tinha falado sobre isso, né? E aí eu comecei a conversar sobre ela, sobre mudanças mentais que ela poderia fazer. Ensinei ela a meditar e ela ficou muito feliz. Ela saiu da consulta dizendo que era aquilo que ela sempre quis de uma consulta. Entendem, gente, como é simples? Esse acolhimento, esse lugar, às vezes não precisa... Se você não der autonomia para o paciente, se você não der esse acolhimento, você não está fazendo de verdade uma boa prática de uma medicina da nova era, entendem? De uma medicina integrativa de verdade. Você continua só no externo, só oferecendo recursos que estão no externo, recursos que estão lá fora, sendo que a maioria dos recursos estão dentro da pessoa, estão dentro de nós mesmos. Às vezes você não precisa buscar nada lá fora. A gente está aqui, presta atenção nisso agora. A gente está aqui para ajudar as pessoas a encontrarem os seus caminhos de autocura. Eu estou falando alto, que é para você escutar bastante. E presta atenção aqui noutra coisa. A gente está aqui para que você também encontre o seu caminho de autocura. Entende, gente? É muito difícil explicar isso? Não é.
né? Então, com muita simplicidade, você pode conversar com essa pessoa, você pode colocar um roteirinho aí. Ah, então eu vou falar de doenças da alma, vou perguntar como ela se sente, vou perguntar se ela tem que perdoar alguém, vou fazer perguntas que a empoderem para que ela converse comigo sobre esse aspecto. E aí eu posso sugerir, eu acho que seria bom você fazer uma terapia, eu acho que seria bom você fazer uma yoga, eu acho que seria muito, muito bom você fazer uma mudança alimentar aqui assim assado para diminuir as inflamações e tal e coisa. E assim, gente, você está fazendo uma abordagem integrativa, você está fazendo uma abordagem integral, você está integrando o ser humano aí e com poucas ferramentas. Na hora que você tiver muitas, então, você vai fazer coisas incríveis, né, ali na sua consulta. E é isso que eu te proponho. Se capacite, melhore a sua conversa, melhore a sua comunicação, faça perguntas empoderadoras, aborde os temas de doenças da alma. Não vamos deixar para que isso vá passando cada vez mais tempo e a gente não consiga realmente acolher mais essas pessoas. Aprenda, saia da caixa, faça tudo, 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 para que você realmente seja aquela pessoa, aquele médico, aquela médica que ampara seu paciente, que oferece o que ele tem o que você tem de melhor para dar. Eu sei que muitas vezes, que praticamente sempre, não digo muitas vezes, sempre, nós precisaremos de um apoio de um psicólogo para ajudar essa pessoa a processar melhor aquelas situações. Nós precisaremos de um nutricionista para ajudar aquela pessoa a estabilizar a sua forma de se alimentar. E nós precisaremos de vários outros profissionais, e é isso também que é integrar, entende? Só que, muitas vezes, aquele sintoma difícil, sem controle, difícil de conduzir, ele chega para você, colega médica. Ele chega no seu consultório, porque ele chega em forma de uma dor de cabeça, ou em forma de um câncer, de uma epigastralgia, de uma cólica abdominal, de uma infecção de urina de repetição, enfim, chega para você esse adoecimento em forma de um sintoma e cabe a você se expressar, se comunicar e responder de forma adequada a essa pessoa que espera ali um conforto, ela espera também às vezes uma explicação. Então seja uma professora, seja um professor dos seus pacientes, desenvolva isso, estude fora da caixa, ajude eles a encontrarem seu caminho de autocura e ajude e encontre também o seu, né? A gente vai passar uma vida se curando, tá? Não se estressem pensando que vocês vão fazer isso tipo em 1 ano, em 2 anos, não. Em 1 ano, 2 anos, vocês terão atingido níveis mais altos, mas aí virão outros aspectos da cura, entendem? É um processo em espiral que está sempre acontecendo e que faz parte e que vem para realmente nos fazer com que a gente se desenvolva cada dia mais, com que a gente cresça cada dia mais e com que a gente faça isso também pelas pessoas que a gente tem a oportunidade de atender. Tá bom? Então a mensagem de hoje aqui foi essa. Eu espero que eu possa ter contribuído com vocês de verdade, tá? Um grande abraço e fiquem com Deus.